Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Nós estamos estudando Atos desde janeiro. Se você perdeu algum episódio, você pode voltar lá e maratonar. São episódios curtos, mas com verdades preciosas, uma palavra impactante. E eu tenho certeza, em 1 hora de academia você consegue ouvir pelo menos 10 episódios, aprender sobre um capítulo inteiro, e isso é muito enriquecedor. Então eu quero te encorajar, enquanto você estiver correndo, malhando, fazendo alguma atividade, maratone os nossos devocionais aqui, tem muito conteúdo para abençoar você e a sua casa. O tema de hoje é as roupas que contavam uma história. As roupas que contavam uma história. Ontem nós falamos de Enéas e hoje nós vamos falar sobre um outro personagem bíblico, Atos 9, verso 36. O texto diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, diz: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-o pela mão, ajudou-se a pôr de pé. Então, chamando os santos e viúvas, apresentou-a viva. A Bíblia conta aqui a história de Dorcas de uma maneira muito linda. Uma discípula de Jesus. Não fala de alguém famoso. Dorcas não era uma pregadora, uma cantora, uma grande líder. Repare, a Bíblia conta a história de gente que é fiel. Estevão era um diácono da igreja. E sabe o que é um diácono? É aquele que serve nos bastidores, é aquele que coloca a mesa, é aquele que dá o alimento, é aquele que cuida das viúvas, dos órfãos. Isso é ser diácono. E a Bíblia narra a história de Estevão. Agora está falando de Dorcas, uma costureira que servia ao Senhor com seus dons naturais e talentos e habilidades naturais. A Bíblia não está aqui contando a história de uma grande cantora, de um grande pregador, não. A Bíblia está falando sobre uma mulher que foi fiel ao Senhor com aquilo que ela tinha nas suas mãos. E o texto diz que ela era alguém que servia, que fazia boas obras, que tinha um amor traduzido em ação. Bom, o que eu aprendo aqui com o exemplo de Dorcas? A primeira coisa é que quem deixa marcas é quem serve. Quem deixa marcas na vida dos outros é quem serve. Quando Dorcas morreu, algo impressionante aconteceu, diz o verso 39. Todas as viúvas rodearam Pedro chorando e mostrando para Pedro os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Olha que impressionante. As viúvas não mostraram fotos que elas tinham com Dorcas, não mostraram, alguma coisa que Dorcas assinou, um autógrafo, uma dedicatória, não mostrou para Pedro os diplomas, os grandes feitos. Olha quem era essa mulher. De uma maneira muito carinhosa, essas mulheres mostraram as roupas que ela havia feito, as roupas que ela havia dado de presente. Elas não mostraram nada mais, elas mostraram pequenos gestos que Dorcas havia tido e que haviam impactado e marcado a vida delas de uma forma muito especial. Sabe, a nossa geração é uma geração que quer fazer grandes coisas, deixar um grande legado, mas uma coisa que a gente ainda não entendeu é que não tem como marcar a nossa geração se a gente não marca a vida de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Se você é incapaz de marcar a vida daqueles que moram dentro da sua casa, você também não é capaz de marcar a vida de uma multidão.
Se você não é capaz de marcar a vida de quem trabalha com você todos os dias, você não é capaz de marcar a vida de gente que não te conhece. Você só pode marcar a vida de uma multidão quando você se torna habilidoso em marcar a vida de quem cruza o seu caminho todos os dias. E como é que a gente marca a vida de quem cruza o nosso caminho todo dia? Com amor, com atenção, com gentileza, com educação, com generosidade, com acolhimento, com atos de serviço. Foi isso que Dorcas fez. Agora, olha que interessante, porque quem serve também é servido. É a segunda coisa que eu aprendo aqui. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. Gente, Dorcas morreu. Ela não podia fazer mais nada. Ela não tinha condições de fazer nada. Sabe o que aconteceu? Fizeram por ela. Aquilo que ela não podia fazer, fizeram por ela. Foram atrás de Pedro, colocaram ela num lugar especial, chamaram o apóstolo, pediram para que o apóstolo fosse lá. Não foi ela que fez, não foi ela que pediu. Honraram ela publicamente. Agora, quem é que desfruta disso? Quem serviu, quem abençoou, quem cuidou. Quem em vida fez, colhe quando não tem mais condição de fazer. Talvez hoje você esteja dizendo, mas pastor, eu fiz tanto e ainda não colhi. Talvez você não colheu porque ainda você pode fazer. Mas talvez na hora que você não puder fazer mais, você vai colher aquilo que você tanto fez. Sabe, gente que cuida dos seus pais no sentido de ter pais que já estão numa fase de incapacidade, vai lá e cuida, e cuida, e cuida. Quando você estiver numa fase assim também, alguém vai cuidar de você. Deus vai mandar alguém cuidar de você, porque foi isso que você semeou, isso que você vai colher. Você que sempre ajudou financeiramente as pessoas, se você passar por alguma crise financeira, alguém também um dia vai cuidar de você. Talvez você não passe. Por ser tão generoso, a Bíblia diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. Talvez você não passe, porque você vai prosperar. Mas se acontecer, Deus vai mandar alguém para cuidar de você. Você que acolhe as pessoas, que é amoroso, você vai colher tudo isso. Então, quem serve também é servido. Nunca se esqueça disso. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui em missão. Não é para nos divertirmos, não é para descansarmos, eu e você estamos aqui em missão. Voltando-se para a mulher morta, ele disse, levante-se. Ela abriu os olhos e Pedro sentou essa mulher na cama, tomou pela mão, ajudou a colocar de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou a mulher viva. Por que que Pedro ressuscitou essa mulher? Porque muita gente precisava dela. Por que que Pedro ressuscitou essa mulher? Porque ela ainda podia contribuir, porque ela ainda podia exercer a sua missão nessa terra. Ela não foi ressuscitada para ir para Disney, ela não foi ressuscitada para dormir, ela não foi ressuscitada para se divertir, mas para continuar a sua missão. Eu e você, se estamos aqui em vida, é porque nós ainda estamos em missão, é porque Deus ainda tem um plano para você, é porque Deus ainda quer te usar. Para quê? Para repartir, para abençoar, para cuidar, para amar, para ser generoso. Deus quer te usar para você servir. Sabe, não desperdiça a única vida que Deus te deu. A vida não é um teatro, a vida não é um filme. Não tem como você voltar atrás, não tem como começar de novo, não tem como rebobinar. Não desperdiça a sua vida, os seus melhores anos, a sua melhor fase. Viva intensamente para o Senhor. Contribua com a expansão do reino de Deus. Contribua para o avanço do reino de Deus, amando, servindo, compartilhando, sendo generoso. É Deus que cuida de você. Quando essa mulher não podia fazer nada por ela, Deus o fez. É Deus que cuida de você quando você está dormindo. A Bíblia diz, Deus dá aos seus enquanto dormem. Deus cuida dos seus, cuida dos outros. Deus cuida de você. Comente aqui em uma palavra. Comenta aqui em uma palavra. Qual é a maior marca que você gostaria de deixar na vida de alguém? Essas mulheres aqui apresentaram as roupas que Dorcas havia feito. No dia da sua morte, o que é que você gostaria que as pessoas trouxessem como marca em relação à sua vida? No dia que Estevão morreu, a Bíblia diz que houve grande lamento. Grande lamento é proporcional a um grande legado.
Tem gente que quando morre as pessoas vão por obrigação, ou só vai quem se sente obrigado aí. Tem gente que quando morre, pessoas saem de outras cidades, pedem liberação no emprego, na faculdade, não dão desculpas e nem justificativas. Uma multidão aparece porque aquela pessoa marcou muita gente. Qual é a marca que você gostaria de deixar? Porque a Trude, a fundadora ou a filha do fundador da Chick-fil-A, ela diz o seguinte: o legado que nós vamos deixar amanhã é a vida que nós vivemos hoje. Essa palavra que você escreveu aqui é coerente com aquilo que você tem feito? Qual é? Um ato de amor, de serviço, de generosidade, de bondade. Que Deus nos ajude a não só escrever, mas a viver essa palavra, a fim de deixarmos um grande legado. Pai, nos ajuda para que a vida que nós estejamos vivendo esteja coerente com o chamado que o Senhor tem para nós. Que nós possamos viver de modo digno do Evangelho. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus, nos capacita. Muda as nossas vidas para que nossa vida seja um testemunho público do Evangelho, para que a gente seja capaz de impactar a vida de todos aqueles que passam ao nosso redor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, clica aqui no sininho, ativa as notificações e compartilhe esse devocional com todo mundo. A nossa meta é alcançar 500 pessoas por dia e nós queremos chegar lá e eu conto com você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.